Números, capítulo de número 11, versículo de número 1. O tema da pregação hoje é uma pergunta. Você tem pão? Obviamente, o pão que vamos tratar aqui não é um pão de padaria, é um pão espiritual. Amém? Do começo ao fim. Vamos ler a palavra do Senhor então. Números, capítulo de número 11, versículo de número 1. O povo de Israel, porém, começou a reclamar de suas dificuldades para o Senhor. Quando Deus os ouviu, sua ira acendeu-se e irrompeu contra eles o fogo de o fogo do Senhor e os consumiu aos arredores do acampamento. Então o povo clamou a Moisés, Moisés orou ao Senhor e o fogo se extinguiu. Esse lugar foi chamado Tav-era, que significa queima, pois o fogo do Senhor irrompeu contra eles. Em seguida, a multidão mista que estava com o povo de Israel tornou-se muito desejosa de ter uma vida mais fácil, enquanto o povo de Israel, por sua vez, também voltou a choramingar e disse o seguinte: Ah, se tivéssemos carne para comer, lembramos-nos dos peixes que comíamos no Egito, de graça, e dos pepinos, os melões, os alhos porós, as cebolas, o alho. Entretanto, agora estamos definhando, não dispomos de nada para olhar, a não ser o maná. Minhas irmãs, a história aqui é o seguinte: o povo de Israel estava no deserto, caminhando rumo à terra prometida, e por várias vezes Israel tinha murmurado contra Deus e reclamado de tudo. Porém, chegou um tempo em que o povo começou a reclamar de suas dificuldades para Deus, reclamava. Perceba que o texto aqui não fala que o povo clamava para Deus, mas reclamava. Porque se o povo clamasse para Deus, seria uma oração, seria um pedido, seria um clamor. Mas o povo estava reclamando, o povo estava murmurando contra Deus. Agora sim o povo começa a clamar, mas não para Deus, mas para Moisés. E Moisés ele clama a Deus. Deus apaga o fogo e muito bem. O fogo apagou, mas em seguida, logo em seguida, a multidão mista que estava dentre o povo de Israel tornou-se muito desejosa de ter uma vida mais fácil. Como assim a multidão mista? Minhas irmãs, quando o povo de Israel saiu do Egito, saiu também alguns egípcios com eles, com o propósito de seguir ao mesmo Senhor que os judeus seguiam, do próprio Deus verdadeiro, o único Deus que existe, glória a Jesus. Porém, veja como diz o versículo de número 4. Em seguida, a multidão mista que estava com eles, com o povo de Israel, tornou-se muito desejosa de ter uma vida mais fácil, enquanto o próprio povo de Israel, por sua vez, também voltou a choramingar e disse: Ah, se tivéssemos carne para comer. Então veja o seguinte: o povo de Israel estava tendo o castigo de Deus, Deus tinha parado de castigar eles e logo que Deus para, logo em seguida o povo começa novamente a choramingar, querendo alho, querendo melão, querendo pepino, as comidas, a carne que tinha no Egito. Perceba que tudo isso começou no versículo de número 4. Em seguida, a multidão mista que estava com eles tornou-se muito desejosa de ter uma vida mais fácil, enquanto o povo de Israel, por sua vez, também voltou a choramingar. Então, o povo começou essa revolta, uma de tantas, né? Mas começou essa revolta porque queria uma vida mais fácil. Tornaram-se muito desejosos de ter uma vida mais fácil, diz o texto sagrado. Então começaram a choramingar, dizendo: Ah, se tivéssemos carne para comer, lembramos-nos dos peixes que comíamos no Egito, de graça,
e os pepinos, melões, os alhos porós, as cebolas e alhos. Entretanto, agora estamos definhando. Não dispomos de nada para olhar a não ser o maná. Eles estavam enjoados do maná. E eles queriam uma vida fácil. Eles estavam com preguiça aqui. Perceba como a preguiça era preguiçosa. A preguiça, ela te deixa ingrato. Porque o povo estava no deserto. O povo tinha visto milagre. O povo estava comendo pão do céu. E mesmo assim a preguiça estava cegando o olho do povo para o povo não perceber o que estava acontecendo ali. Milagre 24 horas ali. E o povo mesmo assim não se dava conta do que estava acontecendo. Enquanto o povo de Israel estava choramingando e dizendo a gente não tem nada, a gente só tem um maná para comer, e eles queriam uma vida mais fácil, eles não estavam tendo a capacidade sequer de perceber o que estava acontecendo ao redor deles. Eles estavam reclamando do maná. Mas eu quero ler aqui rapidamente com as irmãs o que diz a Bíblia sobre o maná. O livro de Salmos, no capítulo de número 78, Salmo 78, versículo de número 23. Olha o que diz a Bíblia sobre o maná. Assim Deus comandou as nuvens e abriu as portas do céu. Fez chover maná para que eles comessem. Deu-lhes o cereal do céu. Os mortais comeram o pão dos anjos. Deus providenciou-lhes comida à vontade. Então veja aqui que o povo não estava reclamando de um pão de padaria, estava reclamando de um pão que o próprio Deus fez especialmente para que descesse para o povo, pão celestial. E tudo isso pela simples vontade de querer uma vida mais fácil. Vamos seguir o texto de Números, do livro de Números, capítulo de número 6, seguindo a reclamação do povo. Versículo de número 6, capítulo de número 11, versículo de número 6. Entretanto, agora estamos definhando, não dispomos de nada para olhar a não ser o maná. E segue o texto no versículo número 7. O maná, a propósito, assemelhava-se a uma semente de coentro, e era branca como resina de goma. O povo saía à volta para colhê-lo e o triturava em moinhos ou amassava com um pilão. Depois eles o coziam em vasilhas e faziam com ele pães com o sabor semelhante ao de bolos assados com azeite de oliva. Quando o orvalho caía sobre o acampamento durante a noite, o maná chegava com ele. Agora a gente entende por que o povo queria uma vida mais fácil. Alguém pode perguntar assim: como é que o povo queria uma vida mais fácil se no deserto não tem plantação, no deserto quase não tem trabalho para se fazer? O povo só estava caminhando em uma direção, a terra prometida, e era somente isso que o povo ia fazer. O povo não precisava plantar porque caía pão do céu e Deus dava água. Então, por que alguém queria uma vida mais fácil do que essa? Aqui está a explicação, versículo de número 7. O maná proposto assemelhava-se à semente de coentro e era branca como resina de goma. O povo saía à volta para colhê-lo e triturava em moinhos ou amassava com o pilão. Depois eles o coziam em vasilhas e faziam com eles pães com um sabor semelhante ao de bolos assados com azeite de oliva. Quando o orvalho caía sobre o acampamento durante a noite e o maná chegava com ele. Veja aqui, o povo, para fazer a sua comida, não caía o pão do céu pronto. O maná ele caía, o povo saía, tinha que colher ele, tinha que triturar ele em moinhos ou em pilão. Depois tinha que cozir, fazer o cozimento. E depois daquilo fazer um pão. Mas eu quero dar mais detalhes sobre o maná, minhas irmãs. Que é que, além desse trabalho todo que tinha que andar por aí, colher o suficiente, triturá-lo em um moinho ou em um pilão. Depois tinha que cozinhá-lo. E depois tinha que fazer o pão e aí sim poderia comer. A Bíblia aqui ainda diz que o maná ele vem com o orvalho da noite.
Não sei se alguém aqui já ficou acordado de madrugada, sabe que o orvalho da noite ele começa a cair. Pelo menos aqui, onde eu moro, é um lugar muito quente. Ele cai depois das 3 da manhã. Começa perto das 4 e às 6 ele já tem sumido. Às 5h40 ele já está praticamente sumido. Quando o orvalho caía sobre o acampamento durante a noite, o maná chegava com ele. Aqui está outra dificuldade. Quero ler com vocês o livro de Êxodos, capítulo número 16, Êxodo 16, versículo número 19 ao 21. Olha o que diz sobre o maná. Veja aqui, olha. Versículo de número 19 ao 21. Moisés disse ao povo: Ninguém deve deixar nada do maná até amanhã. O povo, porém, não prestou atenção a Moisés. E alguns mantiveram as sobras até o dia de amanhã. Surgiram bichos, e a substância apodreceu. Isso tornou Moisés muito irritado com eles. Por isso, eles o juntavam todas as manhãs, cada pessoa de acordo com seu apetite. Porém, quando a temperatura do sol aumentava, o maná derretia. Então, veja, minhas irmãs, o povo eles tentaram colher o maná para 2 dias. Vamos colher muito hoje para a gente não trabalhar amanhã, não colher amanhã, não ter que triturar de novo, tudo mais. Vamos colher muito e deixar guardado. Se deixasse de um dia para o outro, virava podre, mofado, criava bicho. E o mais interessante é que se o povo demorasse para colher ele, deixasse o sol esquentar 7 horas da manhã, 6h30, o maná derretia. Então, além de ter que moê-lo no pilão, no moinho, além de ter que colhê-lo, além de ter que cozinhar ele, tinha que ser cedo e tinha que ser rápido. Porque ele não vinha de madrugada, cedo da madrugada, 2 horas da manhã. Não. Ele vinha com o orvalho da noite. Isso já é depois das 3 horas. Isso é um pouco, algumas horas, umas poucas horas antes do sol aparecer. Então o povo tinha que acordar cedo e trabalhar. E tinha que fazer isso todo dia, porque se deixasse para outro dia não adiantava, apodrecia no armazenamento. Então esse era o grande problema. O povo não queria trabalhar pelo pão do céu. O povo não queria simplesmente trabalhar pelo que Deus estava lhes dando. Versículo de número 10. Números, capítulo de número 11, versículo de número 10. Moisés ouviu o povo chorar, família após família, à entrada de sua tenda. A ira do Senhor irrompeu com violência e Moisés também se sentiu irritado. Moisés perguntou ao Senhor: Por que tratas teu servo tão mal? Por que não encontro favor à tua vista, para que coloques a carga de todo este povo sobre mim? Eu concebi este povo, fui-lhe pai para que me digas, carregue-o em seus braços, como a ama carrega o bebê, até a terra que juraste aos ancestrais deles? Onde conseguirei carne para dar a este povo? Pois eles continuam me incomodando com seu choro e com suas palavras. Dá-nos carne para comer. Não consigo carregar todo este povo por mim mesmo. É demais para mim. Se o Senhor me trata desse modo, então mata-me agora. Por favor, se tu tens misericórdia de mim, não me deixe ser tão infeliz. Percebe, meus irmãos, que o texto fala assim que Moisés ouviu todas as famílias, famílias após famílias, chorarem na porta de sua tenda. Então o povo veio para a porta da tenda de Moisés choramingar. As pessoas não querem trabalhar pelas coisas que Deus dá, e as pessoas buscam as coisas que Deus pode dar nas pessoas erradas. Nas pessoas erradas. Sabe, se o povo tinha uma necessidade, o povo não deveria importunar Moisés, o povo deveria orar a Deus.
Mas o povo não orou a Deus, o povo reclamou com Deus e clamava a Moisés. Quando você busca em mim, Tiago, ou quando você busca na sua mãe, ou no seu pai, no seu irmão, ou em você mesmo, algo que você só pode encontrar em Deus, você vai sobrecarregar você mesmo ou quem quer que você esteja mirando como alvo. Porque, na verdade, quem tem que ser seu alvo é Jesus Cristo, não ninguém, não pastor, não pregador, não ninguém. Então Moisés ele se sentiu sobrecarregado porque Moisés não foi feito para suprir a necessidade do povo. Muito pelo contrário, Moisés fazia parte do povo e era um homem como qualquer outro. Ele tinha suas limitações, assim como o povo de Israel tinha. Hoje em dia, minhas irmãs, a gente não vê pessoas querendo trabalhar. Não estou dizendo de pagar preço. Esse negócio de pagar preço não existe. Ninguém paga preço. O preço foi pago na cruz do Calvário. A gente só faz o trabalho do servo inútil, fazer o que foi mandado. Tem gente que não quer fazer o seu trabalho de servo e não adquire comunhão com Deus, não tem nada com Deus, e aí faz como o povo de Israel. Deus fala que se deve levantar de madrugada para colher o pão, para trabalhar no pão, para depois comer o pão. O povo não queria levantar de madrugada, o povo não queria trabalhar no pão, não queria cozinhar o pão, queria tudo fácil. Da mesma forma que isso aconteceu nos dias passados, acontece hoje em dia. As pessoas não querem levantar de madrugada para orar, não querem jejuar, não querem ler a Bíblia, não querem cozinhar o pão espiritual. Aí não tem comunhão com Deus, não recebe resposta de Deus, não tem proximidade ou intimidade nenhuma com Deus e acaba buscando pastores, mulheres, homens para dar uma resposta. E acaba se iludindo, porque homem e mulher não tem resposta para o problema de ninguém. Porque os católicos eles só recorrem aos padres deles. Porque eles não querem orar, não querem jejuar, não querem ler a Bíblia, porque se lesse, não fazia parte da Igreja Católica, né? Primeiramente. Segundo, porque eles não conseguem ter comunhão com Deus, porque é impossível ter comunhão a Deus sem ter fé em Deus, é impossível agradar a Deus. E é impossível ter fé se você não exercita ela com oração, com jejum, com leitura da Bíblia. Aí eles vão buscar em homens. É dessa maneira que funciona. Essas pessoas que fazem parte dessas igrejas da teologia da prosperidade, que compra toalha, compra tijolo ungido, compra não sei o que de Israel, compra isso, compra aquilo. Eles não oram, não lêem a Bíblia, porque se lesse não ia fazer uma palhaçada daquela, né? E buscam em pessoas que se dizem apóstolos, que se dizem bispos, que se dizem não sei o que se dizem não sei o que lá. E o homem não tem a resposta. Como o homem não tem a resposta, ele inventa algo e a pessoa compra. A pessoa busca a resposta em tijolo, busca a resposta em feijão, busca a resposta em toalha, compra isso, compra aquilo e não acha a resposta. Vive uma vida miserável espiritualmente. Com essas palavras eu digo, isso não é vida para ninguém. Mas o grande problema é que Deus já disse como é que disse aqui para o povo de Israel como é que tinha que fazer com o maná. Levanta de manhã, levanta de madrugada, colhe o maná, bota no pilão, cozinha, come, faz tudo como tem que ser, mas não, o povo quer uma vida mais fácil. Pega a Bíblia, hora de madrugada, levanta de manhã, levanta quando pode, quando consegue, jejua quando pode, mas não, o povo quer algo mais fácil. E eu não me alegro disso. Eu fico triste quando alguém chega para mim e fala assim, Tiago, ora para que eu tenha a resposta. Eu não oro por isso.
Não oro por essa causa. Tiago, ore para que eu tenha a resposta. Dependendo da causa, claro, eu não oro. Tiago, ora para que eu tenha um namorado, para que eu me case. Não, não oro. Se quer o maná, vai ter que fazer do jeito da Bíblia. Acorda cedo, trabalha, cozinha, depois colhe o fruto do trabalho. Correr para Moisés só vai sobrecarregar Moisés. Tiago não tem a resposta. E a Bíblia não ensina você a jogar suas cargas para os irmãos. Jesus Cristo disse: tome cada um a sua própria cruz. Tome cada um a sua cruz e me siga. Paulo falou: não sejam pesados aos irmãos, trabalhem cada um, sustentem cada um pelos seus próprios esforços. A gente deve orar uns pelos outros, claro, mas nas necessidades uns dos outros. Sinceramente, casamento não é necessidade. É necessidade, mas não é urgente. Ninguém morre por falta de casamento. Então evitem, minhas irmãs, jogarem cargas umas para as outras, porque todos nós estamos, cada um com seus problemas. Não estou dizendo que você não deve pedir oração. Pedir oração está escrito na Bíblia que devemos orar uns pelos outros e que a gente deve se ajudar sim. Mas Paulo também, por graça e misericórdia do Senhor, ele explica que a gente deve evitar cargas desnecessárias. Essa carga aqui para Moisés, ela era desnecessária. Primeiro, porque não tem necessidade do povo estar reclamando, sendo que Deus já estava dando o pão do céu. Deus já está fazendo um milagre. Deus mandou coluna de nuvem, coluna de fogo, para guiar de dia e de noite. O povo exatamente estava sem necessidade alguma, mas eles queriam mais. A ponto de Moisés pedir: Senhor, se o Senhor tem misericórdia de mim, o Senhor vai me matar. Se o Senhor tem misericórdia de mim, se o Senhor me ama, o Senhor vai me matar. Porque o povo não quer fazer as coisas do jeito que Deus manda. Aí não tem resposta, aí não tem comunhão com Deus e acha que a minha oração é mais poderosa. De agora aí, porque quando tu ora acontece. Não é quando eu oro acontece. Qualquer oração é qualquer oração. Só que Deus ouve quem Ele quer ouvir. Ele disse quem Ele quer ouvir. Eu ouço a oração de quem me busca. Sua palavra diz que Ele ouve a oração do justo, de quem procura se justificar diante dele. Então não é que Tiago ora 10 horas por dia e lê 30 versículos da Bíblia, 40 capítulos da Bíblia por dia. Não é que Tiago tem mais poder, não é que Tiago tem mais intimidade, não é isso. É que Tiago procura fazer aquilo que a Bíblia diz. Se todo mundo fizesse o que a Bíblia diz, todo mundo ia ouvir a voz de Deus. Por muitas vezes Deus fala com sua voz, por muitas vezes Deus fala através da Escritura, por muitas vezes Deus fala através de sonhos, visões. Ele fala de várias maneiras, mas uma coisa é certa: quem segue a Bíblia ouve ele ouvir, ouve ele falar, vê ele escutando e vê ele falando. Seja através do sonho, da escritura, da pregação, da palavra, de várias formas. Ou até ele bradar no seu ouvido. São várias formas que Deus fala. Embora por muitas vezes Deus fique em silêncio, ele nunca fica em silêncio para sempre para quem clama a ele, de verdade, de coração e em sinceridade. Agora, o problema espiritual do povo é que eles não tinham pão. Apesar de Deus dar o pão do céu, eles não tinham pão. Espiritualmente falando, esse era o problema do povo. O povo estava incomodado com o pão de Deus porque o povo não tinha pão. Livro de João, capítulo de número 6, versículo de número 31. Os judeus disseram a Jesus o seguinte: olha, nossos pais comeram maná no deserto. Como diz a Sagrada Escritura, ele lhes deu
pão do céu para comer. Jesus respondeu: fala a verdade. Não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu. Todavia, meu Pai lhes dá o pão genuíno do céu. Porque o pão de Deus é quem desceu do céu e dá vida ao mundo. Jesus estava dizendo assim: olha, não foi Moisés que deu pão para o povo. Foi o meu Pai que deu. Não é Moisés, não é a oração de Moisés que tem mais poder, não é Moisés que moveu os céus, não é Moisés que abriu o mar, não é Moisés que colocou a coluna de poeira, a coluna de fogo para guiar o povo. Não foi Moisés que fez nada. Moisés era simplesmente um servo que servia. Então, muitas vezes as pessoas chegam assim e falam: Tiago ora e acontece. Não é Tiago que ora e acontece, não. Porque se fosse qualquer pessoa aqui no lugar de Moisés, que fizesse o que Moisés fez, ia dar o mesmo resultado. A diferença, o grande problema é achar quem iria ter a obediência que Moisés teve. O grande problema não é que Tiago ora e acontece, é que qualquer pessoa que fizer melhor do que Tiago ou o que Tiago faz, acontece do mesmo jeito. Porque Deus não tem favoritos, ele não tem diferença. Agora vamos entrar aqui no assunto mais profundo, seguindo o texto de Jesus, a resposta dele. Versículo de número 34. Os judeus responderam: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus falou assim: olha, não foi Moisés que deu pão para o povo de Israel, foi o meu pai. E meu pai dá o pão genuíno do céu para vocês, porque o pão de Deus é quem desceu do céu e dá vida ao mundo. Perceba que Jesus falou assim: olha, o pão de Deus é quem desceu do céu. Jesus não fala aquilo que desceu do céu, ou a, a, aquela coisa que desceu do céu. Não, ele fala quem desceu do céu. Ele está falando de uma pessoa. E esse quem era ele próprio. Quando falamos de coisas, falamos aquilo que desceu do céu. Mas quando falamos de pessoas, falamos quem desceu do céu. Então o povo, vendo que Jesus estava falando que Deus estava dando para eles o pão genuíno do céu, o povo fala no versículo 34 de João 6: Senhor, eles lhe disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu: Eu sou o pão que é vida. Quem vier a mim nunca terá fome, quem confiar em mim nunca terá sede. Eu lhes disse que me viriam, mas ainda não confiam. Quem o Pai me dá, virá a mim. E quem vier a mim, com certeza não o rejeitarei. O povo pediu: Senhor, dá-me desse pão. Ele falou: Eu sou o pão. Eu estou aqui. Mas eu disse para vocês que vocês me viram, mas não confiam. Quer dizer, mais uma vez, Deus dá o pão, e dessa vez não é o maná, é o pão do céu, o pão da vida, é o próprio Filho. E mais uma vez o povo de Israel rejeita um presente de Deus. Por quê? Porque quando Deus dá um presente, ele dá condições. Olha, eu estou te dando, mas tem um jeito de guardar o presente. Para comer o maná lá no deserto, tinha que trabalhar. O povo não quis trabalhar. Para fazer parte aqui do pão da vida, Jesus, o povo tinha que crer. O povo não estava crendo. Jesus falou: Eu não disse? Vocês não iam crer. Vocês me viram, estão me vendo, mas não estão crendo. Jesus estava mostrando que ele era maior e melhor do que o maná. Versículo de número 58, lá para baixo do texto, olha o que diz. Olha o que Jesus diz. Este é o pão que desceu do céu. Ele não é semelhante ao pão que seus pais comeram. Eles estão mortos, mas quem comer desse pão viverá para sempre.
Jesus falou, estava dizendo assim, olha, eu sou maior do que o maná. O maná não pode dar vida eterna. E o povo comeu maná e morreu. Mas quem comer do meu quem comer da minha carne, beber do meu sangue, terá vida eterna. Será que a gente não está como o povo de Israel? Será que Jesus não está assim, olha, disponível sempre, querendo falar conosco, e a gente está como o povo de Israel? A gente está vendo Jesus, mas a gente não está crendo, não está confiando. A gente tem acesso a Jesus, como o povo de Israel estava tendo aqui, mas a gente não está aproveitando. Algumas pessoas dizem assim, Tiago, não é que eu não tô valorizando Jesus, é que eu não tenho tempo para orar. Então, tempo para ler a Bíblia, então ora por mim. Paulo pergunta assim, em uma de suas cartas, para uma das igrejas: é só os outros apóstolos que têm direito de levar as suas esposas nas viagens missionárias? Eu e Timóteo não tem direito de construir uma família, de levar nossas esposas também se a gente quiser? Em outras palavras, minhas irmãs, é só as pessoas normais, as outras pessoas que podem trabalhar, que podem ter seus trabalhos, suas obrigações, suas vidas, enquanto eu tenho que ficar orando por todos? Será que eu e Timóteo não podemos também construir uma família, ter nossas esposas e ter as nossas obrigações particulares? Porque só você pode trabalhar, não pode ter tempo para orar, enquanto todo mundo tem que ficar focado na tua causa. O que Paulo queria dizer não é que ele queria ficar sem orar ou ficar sem trabalhar, mas é que ele estava dizendo assim: eu também tenho minhas obrigações, eu também tenho meus direitos, direito de ter algo. Mas para toda questão errada, para toda má atitude, sempre tem uma desculpa. Mas para toda má atitude também tem uma punição. Sabe como é que Deus compara esse povo que tem acesso a Deus, tem um caminho livre, tem uma porta aberta para Deus e não quer aproveitar, não quer orar, não quer ler a Bíblia, sabendo que em poucos dias a gente vai perder o acesso à Bíblia? Ah, Tiago, mas eu escuto essa história desde que eu era pequeno. Eu também, olha só as coisas se cumprindo aí. Olha como é que Deus compara o povo que não aproveita o acesso ao pão da vida, que é Jesus Cristo. Livro de Oséias, capítulo de número 7, versículo de número 8. Eles estão todos quentes como um forno e devoram seus juízes. Todos os seus reis caíram, nenhum deles me invoca. Efraim mistura-se com os povos. Efraim tornou-se um bolo, um pão, assado parcialmente. Assado parcialmente, assado pela metade, meio cru, meio morno. É assim que Deus compara as pessoas que não querem valorizar o acesso à sua presença. Tem acesso, tem, mas não valoriza. Tem acesso à Bíblia, mas não valoriza. Tem saúde, tem visão, tem duas pernas para andar, tem força, tá com a saúde, tudo bem, mas não quer ler a Bíblia. Não tem tempo, tá ocupado demais para Deus. Tá ocupado demais para Deus e pensa que vai passar a eternidade com Deus. Vê que coisa. Isso é que nem um pão assado parcialmente. O que é um pão assado parcialmente? Um pão assado meio morno, meio cru, não tá assado, não tá legal. Tá meio cru, tá meio morno, não tá quente, tá morno. Crente morno. É como disse Jesus na sua palavra: melhor seria que você fosse ou frio logo de uma vez ou quente, mas como você é morno, eu vou te vomitar. Ou você decide logo se não quer nada com Deus e decide mesmo que não vai orar, que não vai jejuar, que não vai ler a Bíblia,
Ou você decide que vai ler a Bíblia, que vai se esforçar, que vai buscar a Deus para ter resposta, que vai buscar a Deus para ter unção. Mas ficar dizendo que vai, não vai, ficar dando desculpa dizendo que não tem tempo e não vai, Deus vai te vomitar. E agora sim, eu falo realmente sério, o homem não vai ter resposta para isso. O homem não vai ter socorro para isso. Moisés não vai ter socorro para isso. Livro de Oséias, capítulo de número 4, perdão, capítulo de número 7, versículo de número 4. Todos eles são adúlteros, como um forno aceso pelo padeiro, que não atiça o fogo em momento nenhum, desde quando começa a preparar a massa do pão até que ela fique pronta. Todos eles são adúlteros, são como um forno aceso pelo padeiro, porque o padeiro não atiça o fogo no forno em nenhum momento, desde quando começa a preparar a massa até que ela fique pronta. Deus está dizendo assim, olha, esse povo, eles são como o forno de um padeiro, porque o padeiro não coloca fogo no forno em nenhum momento, desde quando começa a preparar a massa até que ela fique pronta. Não é assim? O padeiro ele não coloca fogo no forno. Quando ele está sovando a massa, jogando farinha, até que ela fique pronta, ele não coloca fogo nenhum no forno. Só depois que a massa estiver pronta, que estiver redondinha lá, que estiver na forma, aí é que ele vai colocar fogo. Deus compara o povo que tem acesso à sua presença, mas não valoriza, como um forno de um padeiro. Enquanto a massa está sendo preparada, enquanto está sendo batida, não tem fogo nenhum. Está frio. Não atiça o fogo em momento nenhum. Que é um exemplo de homem que tinha fogo, que tinha um forno, que tinha pão. Olha o exemplo de Abraão. Gênesis capítulo de número 18, versículo de número 1. Deus vai visitar Abraão e olha como ele reage. Gênesis capítulo de número 18, versículo de número 1. E o Senhor apareceu a Abraão junto aos cavalos de Manre, quando Abraão estava sentado na entrada da tenda no calor do dia. Abraão ergueu os olhos e observou, e ali, diante dele, encontrava-se 3 homens. Veja, perceba aqui que era o Senhor visitando Abraão. 3 homens. Um desses era o Senhor. Ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda para encontrá-los. Prostrou-se com o rosto em terra e disse: Meu Senhor, se encontrei graça a teus olhos, por favor, não deixe seu servo. Por favor, permite-me enviar a você um pouco de água para que lavem os pés, então descanse à sombra da árvore e trarei a vocês um pouco de pão. Pelo fato de terem chegado até este servo, refresquem-se antes de continuar. Os homens responderam: Muito bem, faça o que você disse. Veja bem aqui. Abraão estava. Imagina a cena: Abraão está aqui na porta da sua tenda, no calor do dia. Ele olha lá longe, ali diante dele, 3 homens. Era Deus que estava vindo visitar Abraão. Como era costume da época, receber hóspedes era uma grande honra. Abraão ele segue, pede para os homens ficarem descansando no seu território e depois que sigam viagem. Os homens falam: Muito bem, vá fazer o que você disse. Você não quer receber a gente? Vá preparar as coisas então. Versículo número 6. Abraão correu até a tenda de Sara e disse: Rápido, 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça pães. Abraão correu até o gado, pegou um bezerro bom e tenro e entregou a seu servo que se apressou a prepará-lo. Então Abraão pegou coalhada, leite e o bezerro que preparou e colocou diante dos homens. E ele permaneceu em pé perto dele, junto a uma árvore, enquanto eles comiam. A partir daqui segue a história. E Deus ali conversa com Abraão, dizendo que iria visitar Sara e que ela teria um filho. Abraão
recebe também a mensagem do Senhor que o Senhor iria destruir Sodoma e Gomorra. Jó intercede, perdão, Abraão recebeu a mensagem do Senhor que o Senhor iria destruir Sodoma e Gomorra. Abraão intercede. Deus ouve a intercessão por Ló. O Senhor, ele vai embora. E daqueles 3 homens, só 2 permanecem. E esses 2 homens eram anjos que foram lá em Sodoma e Gomorra retirar Jó e sua família. Então vejam que esses 3 homens, minhas irmãs, eram o Senhor mais 2 anjos. E quando o Senhor chegou, Abraão se apressou a preparar os pães. Não podemos rejeitar o pão do céu. E para receber o pão do céu, precisamos preparar os nossos pães. Porque a gente não pode ser como os pães descritos no livro de Oséias. Efraim é como um pão, metade cozido, metade assado, meio cru, meio morno, meio lá, meio cá. E por que eu estou dizendo que a gente deve ter pão? Não disse o Senhor, quando estava no meio da multidão, vasculhe a multidão, Felipe. Veja quantos pães tem aí para que eu multiplique. Alguém tem que ter pão para acontecer o trabalhar do Senhor. Não disse o profeta Jeremias no livro de Lamentações o seguinte, olha, bebês, crianças clamam a sua mãe, precisando de pão, clamando por pão. Levantem-se, mães, na madrugada, derrame o seu pranto nas vigílias, por suas crianças que desfalecem de fome na rua, elas necessitam de pães. No livro de Provérbios, capítulo número 31, fala sobre a mulher virtuosa. O que é que diz sobre ela? Ela não come o pão da indolência, mas ela trabalha para que sua casa tenha pão no inverno, e do inverno ela ri, sabendo que a sua família está com suprimento e duplamente agasalhados. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 20. Olha o que diz o Senhor Jesus Cristo. Eu que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e comerei com ele e ele comigo. Ao que alcançar a vitória, permitirei sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às comunidades cristãs. Eis que estou à porta. Olha o que o Senhor Jesus Cristo diz, versículo número 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e comerei com ele e ele comigo. Quando o Senhor Jesus bater na porta do seu coração, você tem que abrir a porta para ele. A casa é sua. E você deve deixar o Senhor entrar. Só que tem um detalhe. Quando o Senhor entrar, o Senhor quer comer com você. Cadê os pães? Perceba que o Senhor está batendo na porta e você é quem tem que abrir. E lá dentro, quando o Senhor for comer com você, é você que tem que preparar os pães. Não é o visitante que prepara a comida. É quem recebe o visitante, não é assim? O que foi que o Senhor Jesus Cristo fez no caminho de Emaús com os 2 discípulos? Fica, mestre. Essa noite conosco? Não, 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 não quero ficar. Fica, vamos comer pão. Tá bom, vamos. Chega lá, o Senhor parte o pão com eles e o milagre acontece. Os olhos deles se abrem. E eles viram o Senhor. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e comerei com ele. Se eu bater na sua porta, sou um visitante. Estou vindo para a sua porta. Vou bater e você vai abrir. Eu vou entrar. Lá dentro, quem vai preparar a comida sou eu ou você? Pois é. Eis que estou à porta e bato. O Senhor Jesus Cristo diz uma coisa em uma de suas parábolas: batei, batei, e se abrirá. Pedi, pedi, será, e lhe será dado. Porque
O homem incomodou o seu vizinho, dizendo: Vizinho, abra a porta e me dê pães. O Senhor está batendo na sua porta. E ele quer ver pães. Ele quer ver pães. Se você abrir a porta e o Senhor não vê pães, você vai envergonhar Jesus. Perceba aqui que a palavra é espiritual. Não estou mandando ninguém aqui fazer pão. A palavra aqui é espiritual. Prepare os seus pães. Porque o Senhor Jesus, ele bate na porta. Se você abrir, ele não vê pão, ele não vai comer com você. O crente morno, ele é assim. Ele até abre a porta, mas não tem pão dentro. Aí o Senhor olha. Quando entra naquela casa, se envergonha. Tem gente que até abre a porta do coração, mas não tem pão. Tem gente que até quer que Jesus entre na casa, faça morada, seja o dono da casa, mas só por interesse. Não quer, não tem nada para oferecer para Deus, não tem amor para dar para Deus. O amor é o pão. Não tem joelhos para oferecer para Deus, não tem nada para oferecer para Deus, para ceiar junto com Deus, para comer junto com Deus. Não tem amor, não tem joelhos, não tem orações, não tem lágrimas para oferecer para Deus, não tem sonhos e projetos para apresentar diante de Deus, não tem pães. Em outras palavras, não tem pães. O que foi que aconteceu com os pais de Sansão? Aparece Jesus Cristo, envia a mensagem. Os pais de Sansão falam assim: Senhor, espere aqui até que a gente vá trazer uma oferta. Muito bem, eles foram buscar uma oferta para Deus. Se eu fosse um pastor ou um pregador ladrão, nesse momento eu iria pedir o seu dinheiro. Ia dizer: então traga os pães para o Senhor, deposite aqui. Mas eu não vou fazer isso. Traga os seus pães, mas não diante de mim, diante de Deus. Ore enquanto você pode orar. Jejue enquanto você pode orar, porque você, como noiva, Deus pede candeia acesa com azeite. Se faltar azeite, você não tem parte com Deus. Você, como servo de Deus, Deus lhe pede pães. Você, como porteiro da porta, Deus pede que você abra. Você, como porteiro, você tem que ter pães para cear com Deus. Você, como filho de Deus, você tem obrigação. Você, como noiva, você tem obrigações com Deus. Você, como servo, tem obrigações com Deus. E você precisa cumpri-las. E para finalizar essa pregação, eu digo: não vai ser eu, não vai ser pastor, nem pregador, nem Moisés, nem Paulo, nem Elias, nem ninguém que pode preparar os pães para você. É você e Deus. Eu não posso orar por isso. Não há homem que possa salvar o outro. Não há homem que possa preparar o pão para o outro. Você precisa preparar os seus pães. Não se contente com essa vida de nunca ter ouvido a voz de Deus. Não estou falando de ouvir a voz dele bradar, de ver o céu se abrindo. Talvez isso não seja o que Deus preparou para você, mas de uma coisa eu sei: Deus, ele quer falar com você de alguma maneira. Talvez não seja da maneira que ele falou com Moisés, uma árvore começou a pegar fogo. Talvez não seja da maneira que ele falou com Elias, onde Elias ouvia a voz dele bradando no ouvido. Talvez não seja dessa forma. Talvez seja da forma que ele falava com Paulo, por visões. Talvez não seja da forma de Paulo, talvez seja da forma de Jeremias. Jeremias recebia instruções e visões de Deus, a voz de Deus. Talvez não seja pela voz. Talvez seja como Esté, por meio das situações. Talvez não seja como Esté. Talvez seja como o rei Ezequias, por profecias.
Mas eu garanto uma coisa, não vai ser no YouTube que você vai ouvir a voz de Deus, não vai ser no celular que você vai ouvir a voz de Deus. Só tem um jeito de você ter comunhão com Deus. Você não vai adquirir comunhão com Deus enquanto você não retirar esse celular da sua mão, enquanto você não colocar uma Bíblia na sua mão, enquanto você não colocar os seus joelhos para trabalhar, enquanto você não colocar o seu coração para trabalhar, a sua fé para trabalhar. Você não vai ter comunhão com Deus enquanto você não tomar uma atitude na sua vida. E eu garanto uma coisa, não vai ser a oração de Tiago, não vai ser a oração de ninguém que pode fazer você ter comunhão com Deus. Isso é uma coisa que somente você pode fazer. Isso é uma responsabilidade que recai sobre seus ombros. E é só você que pode resolver esse problema. É só a sua atitude que pode mudar isso. Tome uma decisão. Eu sei que todo mundo aqui já abriu a porta, mas será que todos aqui têm pão para cear com Deus? Será que todos aqui abriram a porta, mas podem dizer: vamos cear, Senhor Jesus Cristo? Eu vou comer com o Senhor vai comer comigo. Será que tem comida? Será que tem farinha na botija? Será que tem azeite na candeia? Isso é uma coisa que só você pode decidir. Isso é uma coisa que só você pode decidir. A oração de Tiago não funciona para isso. A intercessão de Tiago não vai funcionar para isso. É o seu coração, é a sua decisão, é a sua cruz. Eu não posso ajudar nisso. Há momentos que é somente você e Deus. Nesses momentos não tem mãe, não tem pai, não tem ninguém. É somente Elias, uma caverna e Deus. É somente Moisés, uma sarça e Deus. É somente Jeremias, um poço e Deus. É somente Eliseu, uma capa e Deus. É somente Davi, um gigante e Deus. É só você e Deus. Esse assunto é só você e Deus. Ninguém pode interferir. Decida. Tome uma atitude, levante-se. Por que Abraão ouvia a voz de Deus? Porque Abraão tinha visões e você não pode ter. Porque Moisés tinha visões e você não pode ter. Porque eu tenho respostas e você não pode ter. Porque Tiago recebe alguns milagres e você não pode receber. Não estou falando de casa, de carro, de 24 horas estar vendo sobrenatural de Deus. Não, estou falando de porque há pessoas que têm intimidade com Deus e outras não têm. Garanto para você que Deus é o mesmo com todos. Isso é uma coisa que só você pode descobrir. As minhas pregações, elas não são nada mais do que eu dizendo: tranque o seu quarto, sente em sua cadeira, ajoelhe-se se puder e busque a Deus. Todas as minhas pregações são somente isso. Busque a Deus, pergunte a Deus, fale com Deus, clame a Deus, conheça a Deus, porque as minhas pregações não preenchem o vazio que a oração que você está deixando de fazer preenche. Isso aqui não substitui sua oração. Isso aqui não substitui seu momento com Deus. O que acontece aqui é um reflexo do que acontece lá dentro do quarto. O que Tiago fala aqui é um reflexo do que acontece dentro do quarto. O que as irmãs cantam aqui são um reflexo do que as irmãs fazem em secreto. As orações aqui são orações que refletem aquilo que é dito no secreto. Deus nos abençoe e nos conceda a paz. Dando graças ao Senhor Jesus Cristo, essa foi a pregação de hoje. Gostaria de perguntar, minhas irmãs, dando graças ao Senhor Jesus Cristo, se alguém tem algo a dizer sobre a pregação em nome de Jesus. Alguém tem algo a dizer em nome de Jesus? Amém? Se alguém quiser acrescentar algo mais, falar algo mais.